Paz do Senhor, irmãos. Estamos felizes de podermos estar mais uma vez na casa do Senhor, agradecendo, exaltando, engrandecendo aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu gostaria de, sem muitas delongas, irmãos, pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, o versículo de número 26. Nós vamos ler a parte B do versículo, que diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Louvamos a Deus por esta palavra. E eu quero dizer aos irmãos que quando os discípulos eles foram chamados de cristão pela primeira vez, isso aparece em Atos dos Apóstolos, como nós lemos, 11, 26, depois ele só vai aparecer mais duas vezes na Bíblia. A palavra cristão, ela vai aparecer pela segunda vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 28, quando Paulo ele está falando com o rei Agripa, e o próprio rei fala: você, pelo jeito, você quer me converter, você quer me fazer um cristão também. E a outra vez que aparece isso é em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, quando Pedro ele faz uma declaração maravilhosa, quando ele diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Glórias ao nome de Jesus. As pessoas daquela época, irmãos, elas chamavam alguém de cristão para, como um diminutivo, é como se fosse um mini Cristo. E eles chamavam as pessoas dessa forma porque aquelas pessoas, aqueles irmãos que eram discípulos, eles tinham algumas características. E característica ela pode ser definida como traço, como a propriedade ou qualidade distintiva, como se distingue alguém, distingue alguma pessoa, uma semelhança. É a qualidade que permite distinguir uma pessoa ou coisa de outras de sua espécie. Exemplo, aquela pessoa, ela é amável. Aquela pessoa, ela é determinada. Então, é uma forma de você distinguir as pessoas. Então, característica é como você distingue alguém. E uma coisa, irmãos, que talvez aqueles irmãos que são um pouco mais antigos no Evangelho, nós vamos perceber que o Evangelho, ao longo dessa caminhada, ele tem sofrido, irmãos, uma adaptação ao estilo de vida das pessoas. Veja bem que eu estou falando que o que tem sofrido uma mudança não é o Evangelho, é o estilo. Não é o Evangelho ele não muda. Mas muitas pessoas têm adaptado o Evangelho ao estilo de vida das pessoas. Hoje nós encontramos um Evangelho que ele se adapta ao estilo de vida das pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Você acha realmente, você crê realmente que Deus, ele iria adaptar o Evangelho a fim de nos salvar? Você acha que Deus, ele iria ajustar as coisas às minhas conveniências, aos meus desejos, para que eu fosse salvo? Vamos fazer
um paralelo, vamos traçar um paralelo aqui. Nós temos um reino, aliás, tem até uma rainha que faleceu há pouco tempo na Inglaterra. Vamos pensar o seguinte: vamos pegar a pessoa, me permita aqui, pastor Paulo, vamos pegar a pessoa mais importante aqui, a figura mais importante da nossa igreja, nosso pastor presidente, pastor Paulo. Pastor Paulo, ele se aposenta, se jubila, e aí o pastor Paulo diz o seguinte: agora eu vou mudar para a Inglaterra. E o rei de lá fica sabendo que o nosso pastor vai mudar para lá. E aí então, o rei diz o seguinte: olha, nós vamos receber aqui no nosso país uma pessoa muito importante. E por isso, para que não haja constrangimento, a partir de hoje, a língua oficial do nosso país vai ser o português. Para que quando ele chegue aqui, ele não tenha nenhum tipo de constrangimento. E uma outra coisa, nós vamos mudar, não vai ser mais a libra, vai ser o real. Vai ser o real agora, nós vamos adaptar aqui o real, porque ele vai ver, ele vai chegar com reais, vai trazer muitos reais lá do Brasil. E uma outra coisa também, a partir de agora, nós vamos ter que recolher todos os nossos veículos, porque o volante aqui, ele fica, né, do lado direito, e nós vamos também ter que trocar, né, as mãos das vias. Eu criei essa hipérbole, irmãos, para os irmãos entenderem que mesmo num reino humano, isso jamais aconteceria. Quanto mais no reino celestial. Tampouco Deus mudará as regras, irmãos, do seu reino. Nós precisamos manter as características de um discípulo de Cristo lá do início. Por certo, irmãos, não vai dar tempo de falar de todas que eu coloquei aqui. Mas eu quero falar de algumas características, irmãos, de um discípulo de Cristo. O discípulo, irmãos, é aquele que imita o seu Senhor. O discípulo é aquele que imita o seu mestre. O discípulo é aquele que procura agradar aquele que o instrui. O discípulo é aquele que procura seguir os mesmos passos. Aí eu faço uma primeira pergunta aos irmãos: é fácil, irmãos, ser discípulo de Cristo? É simples ser discípulo de Cristo? E a primeira característica que eu queria falar para os irmãos é que a primeira característica é que o discípulo ele deve ter é amar a Cristo mais que a todos e que a tudo. Projete para mim, irmãos, Lucas capítulo 14, versículos 26. Glórias ao nome do Senhor. Se alguém vier a mim, irmãos, vamos fazer um exercício. Hoje é dia de exercício, né? Quando o pastor Paulo falou de exercício, eu falei, ainda bem que eu tenho uma frequência, uma vez por ano, né? Vamos fazer um exercício, irmãos. E eu falo para os irmãos, eu comentei com a minha esposa hoje à tarde, eu falei assim, olha, eu já preguei algumas vezes, eu já preguei em outros lugares, já preguei na DR, mas dessa vez, Deus tem, irmãos, eu estou tremendo aqui, Deus tem me moído, irmãos, na preparação dessa mensagem. Deus tem me levado, irmãos, a pensar, irmãos, se eu verdadeiramente tenho sido um discípulo dele. Vamos fazer o exercício, irmãos. Eu não quero colocar aqui, irmãos, porque senão é muita ousadia. Mas imagine que
Jesus está ali, ó, em frente àquela cruz, e Ele está dizendo isso para nós aqui, para todos nós aqui. Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa característica, irmãos, de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. E eu fico pensando, eu olho para minha família, eu olho para minha esposa, eu olho para os meus filhos, eu olho para os meus netos, e tenho um amor incondicional, e fico pensando, Senhor, me ajuda a te colocar em primeiro lugar. Haja o que vier, venha o que vier, Senhor, porque nem minha esposa, nem meus filhos, nem meus netos podem me dar a entrada na eternidade, mas o Senhor pode, aleluia. Como eu posso, irmãos, expressar esse amor, esse meu amor por Cristo? Criando, irmãos, um relacionamento intenso com Cristo. Tem muitas pessoas, irmãos, que vivem de uma forma muito rasa em relação a se relacionar com o Senhor. Tem pessoas, irmãos, que se contentam em vir na igreja uma vez por semana, sentar, ouvir, cantar, e levanta e vai embora e acabou. Mas Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Foi Ele mesmo, irmãos, que falou isso. Projeta, por favor, João 15:15. Quando Ele disse, olha, eu não vos chamo mais, já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. E aí a pergunta é, temos conhecido, irmãos, aquilo que o Senhor falou, tudo que Ele recebeu do Pai, Ele deixou nas Escrituras? Nós temos conhecido isso, irmãos? Esta é uma forma de nós termos um relacionamento íntimo com Ele. Qual é a outra forma, irmãos, de nós expressarmos o nosso amor? É viver uma vida de gratidão. É ser grato, irmãos. Hoje, irmãos, a escola dominical foi uma bênção. Nós estamos tratando sobre o livro de Salmos, irmãos. Eu quero fazer um convite para você. Se esforce, venha na escola bíblica dominical. Está linda a escola bíblica dominical, irmão. Viver uma vida de gratidão. O Salmo 103, ele diz, bendize a minha alma. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ah, irmãos, gratidão. Muitas vezes a gente faz um projeto de vida. Muitas vezes a gente estabelece um projeto de vida. E a gente foca tanto lá no futuro, tanto lá no quando eu terminar, tudo lá quando eu chegar, que a gente esquece de viver, irmãos, que a gente esquece de agradecer aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter uma vida de gratidão, porque nós temos um projeto de sair do aluguel, então vamos fazer esse projeto e muitas vezes esquecemos de agradecer o fato do Senhor tem dado o sustento, a provisão da gente poder pagar o aluguel até a gente chegar lá no nosso objetivo. Quantas vezes a gente passa por algumas coisas e a gente deixa de ser agradecido a Deus? Às vezes a gente deixa de agradecer a Deus um copo de água. Às vezes deixa de agradecer a Deus pelo alimento. Às vezes a gente deixa de agradecer a Deus por coisas simples. E só quando a gente perde é que a gente vai entender o valor. Como que eu expresso o meu amor por Jesus? Características de discípulo.
disposição para servi-lo com sacrifício. Projeta para mim em Marcos 8:35, por gentileza. Disposição para servi-lo com sacrifício. Glória a Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Servir a Deus, irmãos, exige sacrifício. Servir a Deus exige renúncia. Quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É preciso, irmãos, o que nós temos renunciado? O que nós temos feito de renúncia na nossa vida para servir melhor ao Senhor? Como que eu posso expressar o meu amor por Cristo, irmãos? Obedecendo aos seus mandamentos. João 14:21, por gentileza, meu irmão. João 14:21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Glórias a Deus. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Aí eu pergunto para os irmãos: você conhece os mandamentos de Deus? E eu não estou falando dos 10 mandamentos. Você conhece aquilo que Ele tem ordenado para mim, para você, para cada um de nós? Nós conhecemos? E aí a pergunta é: além de conhecermos, nós temos guardado? Tem um mandamento na Bíblia, irmãos, que ele é maravilhoso. Ele diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres. É mandamento, irmãos. Tem que amar, tem que tratar bem, tem que tratar com zelo, tem que tratar com carinho. A sua esposa precisa perceber que por ela você é capaz de morrer, que por ela você é capaz de dar vida, mas não é do falar, é da pessoa sentir. Mulher, esposa, você precisa ser submissa ao seu marido. Essa submissão não é estar debaixo, irmãos, é estar ao lado. Mas precisa ser uma coisa voluntária. Seu marido precisa se sentir um rei lá no teu castelo, lá onde Deus te deu. Pai, não aborrece os vossos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais. Isso é mandamento, nós estamos guardando, nós estamos cumprindo. Isso é uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor por Jesus Cristo. E ainda, irmãos, realizando a sua obra. João 4:34, irmãos, depois 5:17, por favor. João 4:34 diz assim: Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Lembra? Nós somos imitadores do nosso Senhor, nós somos discípulos. Então a nossa vontade, ela também precisa fazer a obra daquele que nos tem enviado. 5:17, irmãos. João 5:17. Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu falei para o pastor Wallace outro dia, nós estávamos aqui cantando um hino da harpa, e eu falei para o pastor Wallace, pastor Wallace, dura coisa é cantar esse hino. É difícil cantar esse hino. Por quê? Porque estava escrito assim: se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, irei com meu Senhor para onde Ele for. Verdade, irmãos?
Eu vejo o Marcos Folia aqui, o Rafael, chamando a gente para ir na feira de terça-feira, que não é deserto, é aqui do lado. E muitas vezes a gente prioriza outras coisas vêm na frente. Realizar a obra do Senhor, irmãos, requer sacrifício, requer renúncia. Glória a Deus. Segunda característica, irmãos, renuncia a tudo quanto tem. Lucas 14:33, por favor. Um discípulo, irmãos, ele simplesmente não tem nada. Ele entregou a Jesus tudo o que possui. Tudo é do Senhor. Ele rendeu aos pés de Cristo todos os seus bens, seus títulos. Eu ia falar do André, o André sumiu. Não foi arrebatado não, porque nós estamos aqui, né? Irmãos, o André, eu gosto de falar, o André tem um talento com essas mãos, irmãos. Mas precisa entender o seguinte, esse talento, e cada um dos músicos, cada um dos coristas, esse talento ele vem do Senhor. Ele não é nosso. Foi nos concedido para colocarmos em prol da obra do Senhor. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Isso não é o irmão Luiz, o pastor Luiz que está falando, está na Bíblia. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, aquilo que temos, irmãos, ele pertence ao Senhor, nós somos mordomos, irmãos. Imagine de novo, irmãos, faça esse exercício, Jesus ali falando isso para nós aqui, todos nós olhando para Jesus, ele dizendo, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Glória a Deus. Um discípulo é alguém rendido aos pés do Senhor, é alguém disposto a sofrer por Cristo e que toma a sua cruz para segui-lo. Projeta para mim Hebreus 10:34, irmãos. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor, que quem prega a Bíblia não erra nunca, né? Então, olha o que diz aí. Aqui, irmãos, está dizendo assim, ó, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões. Está falando lá dos irmãos. Olha a situação que os irmãos estavam vivenciando. Porque também vos compadeceste dos que estavam em prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens. Então os irmãos daquela época, o que eles tinham de bens, de propriedade, estavam sendo expoliados, estavam sendo retirados dos irmãos. Mas aqueles irmãos não estavam tristes, e com gozo, com alegria, permitiste isso. Sabe por quê, irmãos? Sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Glórias ao nome do Senhor, porque a nossa esperança não é só nessa vida não, irmãos, nós temos algo na eternidade. Glória a Deus, é lá na eternidade, irmãos. Irmãos, eu vou falar essa terceira característica e paro. A terceira característica, irmãos, é a prática. O discípulo ele precisa praticar a palavra de Cristo. João 8:31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas veja, irmãos, que existe uma condicional. Depois dos dois pontos ali, existe uma condicional. Se. Não é de qualquer jeito. É se vós permanecerdes nas minhas palavras. Se as palavras de Deus permanecerdes em nós, irmãos, então verdadeiramente
nós seremos discípulos do Senhor. O discípulo, irmãos, ele tem prazer na lei do Senhor. O discípulo, ele está lá no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluias! Discípulo, irmãos, você sabe a diferença entre um discípulo e um religioso cristão, irmãos? No Brasil, irmãos, nós somos quase 100 milhões de cristãos. Sabe a diferença, irmãos? O religioso, ele é apenas um ouvinte. O religioso, ele apenas ouve a palavra. Mas o discípulo não, irmãos. O discípulo, ele pratica a palavra. O discípulo deixa a palavra, o discípulo, ele deixa se medir pela palavra de Deus. Quando a palavra é pregada, ele coloca o prumo para ele saber se ele está ajustado com aquela palavra ou ele precisa fazer alguma coisa. O discípulo, irmãos, ele se deixa julgar pela palavra. O discípulo, irmãos, ele se deixa corrigir pela palavra. Porque como o salmista ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele se deixa corrigir porque a palavra de Deus é que dirige a nossa vida, é que corrige o nosso andar, o nosso caminhar. O discípulo, irmãos, ele é transformado pela palavra. O discípulo, irmãos, ele não aceita ter uma vida igual a do ano passado, não. Esse ano precisa ser melhor do que o ano passado. Mas quando eu falo melhor, eu não estou falando melhor em termos de bens, eu não estou falando melhor em termos de carro, eu não estou falando melhor em termos de casa, não. Eu estou falando melhor em termos de santidade, é melhor em termos daquilo que tinha algumas coisas na nossa vida e elas foram arrancadas pelo poder da palavra, porque a palavra diz: já estáis limpos pela palavra. Glórias ao nome do Senhor. O discípulo, irmãos, ele é santificado pela palavra. Ele deixa a palavra trabalhar na vida dele. Ele deixa a palavra agir. Ele medita. O discípulo não se conforma em praticar os mesmos erros de outrora. Porque outrora ele errou porque ele não sabia, mas agora ele sabe, então aquilo não faz mais parte da vida dele. E o discípulo, ele vai se aproximando do Senhor Jesus e vai ficando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, irmãos? E aí, eu quero deixar aos irmãos um conselho que diz assim, Hebreus 12:1, a parte B do versículo, que diz assim: e corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Que os nossos olhos estejam em Cristo, irmãos, porque vem dias de tormento, vem dias difíceis. A palavra do Senhor diz que muitos se apostatariam da fé, mas que o meu desejo, o seu desejo,
seja estar servindo ao Senhor verdadeiramente como um discípulo. Não aceite menos do que ser um discípulo de Cristo no seu caminhar, no seu dia a dia. Que independentemente das circunstâncias, independentemente da situação, das ocasiões, nós possamos continuar adorando ao Senhor. Nós possamos continuar louvando ao Senhor. Porque na adoração, é no servir ao Senhor com retidão que nós alcançaremos a vitória. Amém, irmãos? Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas o tempo nos manda parar e vamos ser prudentes. Que Deus, irmãos, nos ajude a sermos discípulos. Que Ele nos ajude, irmãos. Tem uma característica que eu não falei, eu só vou citar. Que o discípulo, irmãos, ele ama os seus irmãos. Que nós possamos, irmãos, amar os nossos irmãos de formas entranháveis. Que nós possamos sentir a necessidade dos nossos irmãos. Que a gente possa colocar, irmãos, os nossos bens em favor daqueles que necessitam. E quando eu falo bens, irmãos, eu não estou falando só dinheiro, não. Às vezes o irmão está precisando é do teu ouvido. Às vezes o irmão está precisando é do teu abraço. Às vezes, Leandro, o irmão está precisando do teu sorriso. Às vezes a gente fica achando, né, quando fala que a gente tem que socorrer os irmãos, a gente pensa que socorrer os irmãos é só com coisas materiais. Não, irmão. Às vezes é com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, como seu talento, como aquilo que você pode abençoar a vida de alguém. Amém, meus irmãos?